Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu separei para falar com vocês sobre um julgado do STJ que versou sobre a alienação de um estabelecimento, o inadimplemento por parte do adquirente de obrigações tributárias e a cobrança por parte do antigo proprietário de danos que ele veio a suportar e o efeito da coisa julgada nesta relação. Bom, deixa eu apresentar para vocês o julgado. Foi um julgado que teve bastante discussão na turma. Foi o agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial 1.832.357. Então, a gente no ED, no ARESP 1832357, relatoria inicial do ministro Marco Buzzi, mas ele ficou vencido. Os demais membros integrantes do colegiado votaram com a ministra Maria Isabel Galotti, que, como foi a primeira a abrir divergência, ficou responsável pela redação do acórdão. Como de costume, na descrição do vídeo vocês vão encontrar a referência completa desse julgado e a disponibilização também da ementa. Bom, vamos lá. O que deu esse julgado? Em novembro de 2001, foi realizado um trespasse de um estabelecimento comercial da empresa X para a empresa Y. Ocorre que a adquirente não efetuou a transferência da titularidade da empresa para o seu nome. E além de não realizar a transferência, formalizar a transferência para o seu nome, a adquirente também deixou de pagar uma série de impostos devidos pelo estabelecimento comercial. E por essa razão, o fisco cobrou os tributos em nome do antigo proprietário, que ainda figurava como sócio proprietário da empresa vencida. E por conta dessa situação, o antigo proprietário propôs ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização, em face do novo proprietário, do adquirente, pedindo que ele fosse condenado a cumprir uma obrigação de fazer, qual seja, realizar a transferência da titularidade da empresa para o seu nome, formalizar, portanto, a transferência da propriedade da empresa, e uma segunda obrigação de reparar os danos sofridos pelo autor, condenação e obrigação de fazer e de pagar quantia. Esses dois pedidos, ambos pedidos, foram julgados procedentes. E quanto aos danos materiais sofridos, ou seja, o não recolhimento de tributos, foi determinado que o valor fosse apurado em liquidação de sentença. Então, o título formado não proviu sobre a extensão do dano. Não havia, portanto, nesse ponto, liquidez quanto à extensão do dano. Acho que eu destaquei aqui para os senhores para falar, a apelação, a sentença foi a apelação constou do título no dispositivo a seguinte parte: condenação ao pagamento de reparação por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, decorrente do ato ilícito perpetrado pela requerida, que foi a adquirente, após a assinatura do contrato, ao não recolher tributos devidos. Então percebam que o título executivo determinou a liquidação de sentença. E aí o que fez o credor? O que fez o antigo proprietário, autor da demanda? Após o trânsito em julgado do título, ele deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de uma quantia cerca de R$200 mil, sob o fundamento de que a liquidez, a definição da extensão de qual foi o dano, dependeria tão somente de simples cálculos aritméticos, já que os danos materiais fixados no título já constariam de uma certidão positiva expedida pelo fisco, que ele juntava no cumprimento de sentença. Então, o dano que eu sofri foi esse valor aqui de R$200 mil, que é o valor inscrito, o valor devido pela empresa, que está ainda em meu nome, o valor devido ao fisco. E o que fez a executada?
a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando violação à coisa julgada, considerando que o título executivo determinou que houvesse prévia liquidação para a exata quantificação dos danos. Esses foram os pontos relevantes dessa causa. Alguns destaques que eu faria com os senhores. Inicialmente, e passando bem rapidamente por ele, porque é uma questão mais afeita ao direito material. O que é trespasse? Houve o trespasse inicialmente do antigo proprietário para o novo proprietário. Trespasse é a alienação do estabelecimento comercial como um todo de um empresário ou de uma sociedade empresária para outro. Então, é um contrato oneroso de transferência de estabelecimento empresarial. Foi o que se deu aqui na hipótese, foi que ensejou toda a controvérsia. E fato seguinte, o adquirente não formalizou essa transferência. E aí qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ? O STJ deu razão à executada. O STJ concordou que haveria aqui ofensa à coisa julgada, porque o título determina, como eu apontei aqui com os senhores, o título determina que o valor da condenação em danos materiais fosse apurado em liquidação de sentença. Porque o juízo sentenciante, ele não proviu, ele não versou, não aprofundou a questão quanto à extensão do dano. Quer dizer, os danos materiais em valor equivalente aos efetivos prejuízos suportados de fato pelo autor, que foi o critério utilizado no título, não pode ser representado por uma certidão de dívida ativa que indica os tributos ainda devidos e que não foram, portanto, ainda pagos pela sociedade empresária. Devedor é a sociedade empresária, que estava em nome ainda do antigo proprietário, mas ele não desembolsou a quantia. Quer dizer, não houve nenhuma comprovação de que ele sofreu realmente esse prejuízo. A reparação por dano material é justamente a devolução da quantia despendida. Né? Vários elementos poderiam ser inseridos na liquidação de sentença para fins de atribuição de qual tenha sido o efetivo prejuízo sofrido pelo autor em razão da ausência de formalização da transferência pelo réu. Poderia incluir ali, por exemplo, as quantias por eles pagas a advogado, com a finalidade de patrocinar sua defesa no procedimento administrativo fiscal, no qual ele teve que se defender porque não houve a transferência, a formalização. Aí está o nexo de causalidade e a comprovação da extensão do dano, se fosse o caso. Eventuais despesas para a defesa em executivos fiscais, despesas efetivadas ou prejuízos sofridos em decorrência do não recolhimento dos tributos pela adquirente. Mas ele tem que comprovar, na fase de liquidação de sentença, quais foram os danos que ele efetivamente sofreu, os valores que ele efetivamente desembolsou por conta desta não formalização da transferência. O grande ponto aqui é o seguinte: a CDA, que foi o documento que ele juntou para dar início ao cumprimento de sentença, a CDA aponta que há um débito fiscal que tem como credor o fisco correspondente e tem como devedor a sociedade empresária, a empresa. Só que esse valor não foi pago ainda. Se o valor não foi pago ainda, não é dano moral a justificar a cobrança nesse cumprimento de sentença. Então o autor, ao invés de promover a liquidação, deu início ao cumprimento de sentença sob o argumento de que aquele valor constante da CDA seria o dano material por ele suportado. Só que ele alegou ter sofrido esse dano e naturalmente não comprovou ter recolhido aquele valor em nome da sociedade empresária, de modo que não se pode considerar isto uma comprovação do dano por ele sofrido. Então a grande questão aqui é a violação à coisa julgada, porque o título
judicial é no sentido de que foi condenado o réu a pagar o dano, a reparar o dano material a ser apurado em liquidação de sentença. E não houve apuração em liquidação de sentença. O autor, podemos dizer, se emocionou e se empolgou demais e já propôs desde logo o cumprimento de sentença. Então, a sentença transitada em julgado reconheceu que os tributos devidos após o trespasse deveria ser pago pela sociedade empresária adquirente. Se a dívida fiscal ainda não foi paga pelo antigo proprietário, isso significa que a sociedade empresária deverá recolher o valor diretamente ao fisco. O credor é o fisco. O credor não é o antigo proprietário, né? Então, a conclusão a qual chegou o STJ foi no sentido de que configura violação à coisa julgada o imediato cumprimento de sentença quando o título judicial transitado em julgado determina a apuração dos danos materiais sofridos pela parte em liquidação de sentença. E a parte não apresenta documentação apta a comprovar a liquidez da dívida, apta, portanto, a definir a extensão do dano. Ok? Então, tem que ter atenção nesses detalhes que são, na verdade, muito importantes. Quando o título judicial estipular que a extensão deve ser apurada em liquidação de sentença, não é para começar o cumprimento de sentença, porque haverá ali uma dívida ainda ilíquida, que você não sabe qual é, portanto, a extensão. Ok? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.